Em continuação à teoria da aceitação-rejeição interpessoal de Rohner, também nós temos este gráfico, que vou apresentar e falar aqui um pouco. Fala sobre a dependência normal, a dependência defensiva e a dependência imatura, que está aqui, ok? E vou abordar cada uma delas. Então, este gráfico tem no eixo do Y, assim de alto a baixo, a dependência. Quanto mais lá para cima, mais dependente. Quanto mais lá para baixo, mais independente. Isto vai ficar claro. Quanto mais para a direita, mais rejeição. Quanto mais para a esquerda, mais aceitação. Neste gráfico aqui. Podes meter pausa se quiseres analisar à tua maneira e dar continuidade, porque eu, a partir de agora, vou dar continuidade à explicação minuciosa de cada uma destas partes. E então, dependendo da forma como nós experienciamos carinho e todas as variáveis interrelacionadas com isso, e principalmente na infância, a criança e também, consequentemente, o adulto, dependendo do seu desenvolvimento, pode gerar no indivíduo, então, uma dependência imatura. Isto é, tarefas para as quais o indivíduo já deveria estar preparado, ou seria expectável que estivesse preparado para responder e fazer por si próprio, e ele sente dependência de um adulto, de um colega, de um amigo, de outra pessoa, para as fazer. Por exemplo, tenho 25 anos, pela primeira vez vou ligar um forno e sinto que sozinho não consigo ligar o forno. Tenho aquela hesitação e questionamento constante de pedir que os meus colegas façam isso por mim ou de pedir que eles façam e eliminem o máximo de responsabilidade da minha parte para eles fazerem tudo. Isto numa parte prática. Também se pode colocar a parte cognitiva na minha interpretação e argumentação, que é também no entendimento das coisas. Ou seja, eu recebo uma informação, por exemplo, para como o forno funciona, contudo, mesmo assim, tenho uma espécie de dependência de confirmação do outro. Vou falar mais sobre algumas destas coisas em próximos vídeos. Caso tu queiras, comenta se estiveres interessado. Eu estou a apresentar isto de uma forma geral, no sentido cronológico, porque realmente pode acontecer tanto nas crianças como em adultos. Os adultos podem ser mais ou menos dependentes. E vou dar um exemplo real de uma pessoa que tu conheces, provavelmente, ou de outras. Então, dependência imatura é isto. Normalmente está associada, como podes deduzir, a pais, por exemplo, que se intrometem na exploração do ambiente do filho, que têm super proteção para com o filho, que inibem a exploração e a autonomia da resolução de tarefas do filho. Ou seja, à mínima fricção, ao mínimo desafio, ao mínimo problema, fazem as coisas pelo filho, aprendendo esta dependência imatura de que os outros vão fazer as coisas por ele ou que devem fazer as coisas por ele, independentemente de. Numa forma simples de compreender. E então há uma multiplicidade de fatores que pode levar a isto. Ok? Mais para outro vídeo, caso queiras, deixa abaixo. De seguida, temos a dependência normal, no sentido que aquilo que todos nós experienciamos de uma forma ou de outra, que é o que é. É as dúvidas que nós temos de uma forma normal, ou seja, coisas que não é esperado ou expectável socialmente, isto tem influências da cultura também, que nós resolvemos, nós de alguma forma, perguntamos a alguém se nos pode ajudar, contratamos alguém para fazer o tipo de serviço, estou a aprender uma língua nova, é normal que possa haver mais alguma dependência no que toca à minha interação para com o professor ou para com outras pessoas que saibam inglês para me ajudar a entrar em dúvidas. Ok? Para coisas que eu não sei. A independência defensiva, ela é aquela onde o indivíduo aprendeu, de alguma forma, que ele não pode contar com o outro para nada. No sentido em que
e ele teve, muito provavelmente, más experiências com as suas figuras parentais, ou os seus cuidadores, e ele de alguma forma sente que deve fazer tudo sozinho. Ele aprendeu que é mau pedir ajuda, que vai ter uma experiência negativa a pedir ajuda, e então ele sente que deve fazer tudo por conta própria. É uma independência defensiva, porque ele não pede ajuda, não porque seja o super-homem, mas sim por estes mecanismos de defesa do ego, numa linguagem mais psicodinâmica, que se intrometem devido às experiências de vida passadas negativas que o indivíduo teve. Exemplos de independência defensiva. Tony Robbins. O Tony Robbins teve uma infância de abuso. A mãe dele, daquilo que eu pude perceber e posso-me lembrar, batia-lhe, fazia abuso emocional com ele. Um dia obrigou a beber líquidos, ele não queria, ela obrigou a bebê-los pela goela abaixo, entre outras coisas. Ele sofreu muito e ele atribui estas experiências traumáticas iniciais da sua vida ao sucesso que ele tem hoje. E Tony Robbins, eu argumento que é o exemplo perfeito da independência defensiva, porque o próprio mindset dele é exatamente disso que é o que é. E eu consigo fazer tudo, podem vir todos que eu dou cabo deles, e ele consegue mesmo, que é uma coisa impressionante, no sentido de alinhar as grandiosidades que diz com aquilo que faz, embora nós sabemos que não é o super-homem. A independência defensiva pode parecer ser boa, pode, contudo, teoricamente, não, porque para já provavelmente o indivíduo teve uma infância traumática, não aquela que todos se identificam e que são sonhos, e também porque impede, neste sentido mais tradicional, a conexão com os outros, a conexão com os outros através da ajuda, em pequenas tarefas, por exemplo, ou outras, e então também tem limitações neste aspecto. Muito mais stress, muito mais cortisol. Achas que Tony Robbins, naquelas fases, todas até chegar hoje, e até mesmo argumentavelmente hoje, pergunto, não teve muito mais stress? Obviamente. Aliás, ele fala sempre do trabalho duro. É difícil, mas tem que ser, e bora! Ele apresenta-se mesmo quase como um super-homem. Aliás, nas minhas palavras, apresenta-se como um super-homem. Então é muito interessante. Eu também me enquadro, admito, na independência defensiva. Porque eu também vejo em mim algumas tendências para querer fazer e responder a tudo de uma forma independente. Porque acredito que será mais benéfico para mim e eu revejo-me aí. Se eu tivesse de categorizar os tipos de carinho que eu experienciei, porque isto é uma continuação do artigo com base para escrever isto, para apresentar isto, do Rohner, nós podemos experienciar várias, isto não é preto no branco, não é? A do carinho e afeto, eu experienciei o carinho muito na minha família através muito de recursos, partilha de recursos, de abundância de recursos, comida, poder estudar, tudo aquilo que o dinheiro pode dar. Contudo, não era, hoje em dia felizmente é muito mais, o carinho e afeto verbal, físico, hoje em dia é muito mais, até porque fui estudar psicologia e fui fazendo as minhas intervenções familiares. A minha mãe, por exemplo, ela não se importa porque ela disse-me assim: João, só não digas mentiras, de resto estás à vontade. Por isso, com a benção dela, vou partilhar o seguinte. Eu lembro-me que no início, foi perto de quando entrei em contacto com esta matéria, acredito eu, até antes um pouco. Eu ia dar afeto físico à minha mãe, carinho físico, e ela rejeitava. Eu elogiava, ela rejeitava. Ela dizia: eu não sou de abraços, eu não sou dessas coisas. E mesmo de elogios, eu sei que ela tinha alguma resistência. E que não era uma coisa que era, de alguma forma, o foco principal da família, digamos assim. E então eu tive o prazer de experienciar as duas dimensões do carinho. E tanto no lado quente como no outro lado. E gostei bastante de passar por essa experiência.
E pronto, acho que dá para compreenderem bem a categorização que eu passei. Epá, por isso, mesmo assim, para dizer que foi fixe. Gostei muito da experiência. Mas, é isso. Mas eu quero partilhar também o que é que leva à independência defensiva. O que é que pode levar à independência defensiva? Pode ser mil e uma coisas, procurando não fugir muito da teoria da aceitação e rejeição interpessoal de Ronner, argumentavelmente indiferença. Afinal, através da indiferença, o indivíduo aprende que ele não deve depender. A forma mais correta de partilhar nesta teoria talvez seja... Ele experienciou indiferença para com o outro, então aprendeu que as tarefas devem ser todas feitas sozinho. Não houve provavelmente partilhas de conquistas e metas que foram celebradas pelo outro, senão já encaixaria na aceitação de carinho verbal, pelo menos. Então tem todo o tipo de aprendizagens implícitas inerentes ao que pode estar aqui a indiferença e negligência, que podem dar diferentes resultados, e este apenas é um deles. Na psicologia não há nada preto e branco, há possíveis explicações que são mais ou menos exatas, baseada na informação que temos. A rejeição indiferenciada também consigo ver facilmente como é que ela pode originar alguém... Aliás, toda a rejeição virtualmente pode originar este tipo de independência defensiva. Afinal, tudo aquilo que foi o contacto e relação interpessoal com o outro foi de rejeição. Por isso ele vai procurar muito mais fazer tudo por conta própria, porque as experiências dele na relação interpessoal, entre pessoas, foi rejeitado. Tive uma coisa positiva, experienciei a rejeição. Fiz alguma coisa boa, experienciei a rejeição. Quis ou quero me conectar com o outro, experiencio a rejeição. E então, para que é que eu vou me conectar com o outro? Pares de trabalho, família, amigos, virtualmente tudo. Para nada, eu experienciei a rejeição. E então isto depois manifesta-se em padrões de vida adulta que se mantêm virtualmente nas relações, embora não possam ser quebrados. Por pontos de inflexão, por exemplo. Há uma relação que o indivíduo cria/desenvolve de aceitação brutesca. Há uma minimização total de demonstração de sinais verbais e não verbais de rejeição. E então o indivíduo, ao sofrer uma aceitação incondicional tal, mesmo não verbal, e já vou explicitar, ele pode ter um ponto de inflexão e mudar também alguns dos seus padrões de comportamento. E, por exemplo, ele se aprendeu que as relações eram frias e não se conectava tanto com os outros, porque foi punido, por exemplo, e ele pode mudar esses comportamentos através dessa aceitação incondicional, que normalmente é mais em terapia do que em relacionamentos, não cria expectativas ilusórias. O que é esta minimização de rejeição não verbal? Durante o dia-a-dia, nas interações sociais que fazemos, por vezes, o não verbal não é 100% coerente com o verbal. Por exemplo, a pessoa diz que gostou, mas na verdade, ao olhar num sentido mais preciso e específico da análise corporal, tu vês que o corpo não é coerente com aquilo do que gostou. Não, eu gostei mesmo. Se calhar a pessoa estava a olhar, sim, eu gostei. Apesar da pessoa poder ter gostado mesmo, o seu não verbal não foi coerente com o verbal. E há pessoas que são muito sensíveis a isto. Ao serem muito sensíveis, elas vão interpretar muito possivelmente este eu gostei, mesmo quando é verdadeiro, como a pessoa estar a mentir. E todo o tipo de interpretações que podem advir de uma discordância entre aquilo que parece e aquilo que é. Quer dizer que o não-verbal não tem qualquer tipo de consideração nas interações do dia-a-dia? Claro que não. E claro que tem importância nas interações do dia-a-dia. Contudo, o não-verbal é apenas indicatório. São apenas indicadores, nada mais. Indicatório no sentido de indica que, pode indicar que. Porque a pessoa pode não estar com muito boa disposição, pode não estar num estado de humor eufórico, é aquele estado de humor tipo, estou só aqui a chilar, mano, não é o que se diz hoje. Estou só aqui a chilar, não, eu gostei, estou só aqui a chilar na minha, tranquilo. Se calhar estou a pensar noutra coisa qualquer e estou ali meio a conversar, meio a pensar. E estas são algumas das subtilezas que se deve saber sobre o não-verbal. Não é necessariamente
pela pessoa, nas interações mais banais, não estar 100% alinhada com o seu verbal, de que não sente ou que acredita naquilo. Agora, claro, nas decisões, nas comunicações mais importantes e de figuras da autoridade que têm muita responsabilidade, aí é mais indicatório. É mais indicatório porque parte do pressuposto que a pessoa está a adotar aquela responsabilidade como um todo. E acredito que há informação suficiente sobre a teoria da aceitação-rejeição interpessoal de Ronder e da dimensão de carinho e dependência imatura, defensiva e assim. Aqui, o gráfico no artigo que eu me baseei para falar é baseado, é mais focado em crianças, contudo, os padrões também se refletem na vida adulta. Aonde? Nos exemplos que eu fui partilhando ao longo do vídeo. Se for preciso, volta a vê-lo. Ou vai haver mais vídeos aqui no canal sobre isto, ou se não houver, comenta que eu faço e eu aprofundo, respondendo a outras perguntas específicas. Também faço um Q&A mensal apenas para patronos, respondendo diretamente às tuas perguntas. E ou em direto, dependendo das horas que tu queiras ou que estejas disponível. Para isso, basta aderir ao Patreon e ajudas-me a continuar a dedicar tempo para alavancar este projeto. Caso queiras um acompanhamento de desenvolvimento pessoal e não terapia, também tens uma opção no Patreon para isso. Caso queiras fazer terapia ou acompanhamento psicológico por parte de um profissional, podes me enviar mensagem e eu reencaminho-te para um psicólogo registado na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Despeço-me com o pedir o gosto. Se gostastes, subscreve o canal e já sabes o que tens a fazer. Obrigado e, como sempre, boa sorte.